Olá! Sabe aquele código Python que, olha, ele até funciona, mas parece meio bagunçado, ou pior ainda, começa a ficar super lento quando a gente joga um monte de dados nele? Pois é, a solução para isso, na maioria das vezes, não está na lógica do programa, mas sim na forma como as informações são estruturadas lá dentro. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Muitas vezes, o que separa um código que apenas funciona de um código que é realmente eficiente e profissional não é a complexidade do algoritmo, sabe? É a escolha da estrutura de dados certa para o trabalho. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se o código entrega o resultado que a gente espera, por que se preocupar tanto com a organização interna? A resposta tem tudo a ver com a eficiência, com a capacidade do código de crescer e, claro, com a facilidade de dar manutenção depois. Exatamente. A grande virada de chave é essa, a organização. Um código de alto nível pensa de forma estratégica em como armazenar, acessar e modificar os dados. E é aí que as estruturas de dados brilham, porque são elas que dão os modelos para a gente fazer essa organização. Para a gente entender de vez o papel dessas estruturas, vamos usar uma analogia que eu acho perfeita, a de uma caixa de ferramentas. Imagina só, jogar todas as ferramentas, martelo, chave de fenda, parafusos, tudo numa caixa só, tudo misturado. Encontrar o que se precisa vira um pesadelo, né? Demorado, frustrante. Um código sem a estrutura de dados certa é exatamente isso. Uma bagunça que deixa tudo lento e a manutenção um caos. Mas a notícia boa é que o Python já vem com uma caixa de ferramentas básica, prontinha para usar, com 4 estruturas de dados super poderosas. E a verdade é que, dominando essas 4, já dá para resolver a grande maioria dos problemas do dia a dia. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro tipo de ferramenta na nossa caixa, aquelas que servem para guardar itens numa sequência específica, onde a ordem importa, e muito. A primeira, e com certeza a mais comum, é a lista. Pensa nela como uma lista de compras, literalmente. A ordem dos itens pode ser importante, e o melhor de tudo é que dá para adicionar, remover ou trocar itens a qualquer momento. É essa flexibilidade que é a marca registrada dela. Criar uma lista em Python é bem simples. A gente usa colchetes e separa os itens com vírgula. Pronto, tá aí uma lista de compras com 3 itens. Como a lista é ordenada, cada item tem uma posição, um índice. E aqui tem um detalhe crucial no mundo Python. A contagem sempre começa do zero. Então, para pegar o primeiro item, ovos, a gente usa o índice 0. E como a lista é mutável, a gente pode alterar ela. O método append, por exemplo, simplesmente adiciona um novo item no final da lista. Ou seja, ela se adapta dinamicamente ao que a gente precisa. Agora, vamos conhecer a prima da lista, a tupla. Elas são muito parecidas, mas tem uma diferença fundamental que muda tudo. A tupla também é ordenada. Só que, uma vez criada, ela não pode mais ser alterada. É como se fosse algo escrito em pedra, sabe? Isso é perfeito para guardar dados que, de jeito nenhum, podem mudar por acidente no meio do programa. Para criar uma tupla, a sintaxe muda para parênteses. Nesse exemplo, a gente está guardando coordenadas geográficas. É um caso de uso clássico, porque as coordenadas de um local fixo não deveriam poder ser alteradas sem querer. E se a gente tentar alterar um valor, o Python, na hora, vai dar um erro, um type error. E olha, isso não é um bug, de jeito nenhum. É uma característica de segurança. Essa tal da imutabilidade garante que os dados importantes fiquem ali, constantes durante toda a execução. Bom, já vimos as ferramentas para dados em sequência. Agora, vamos abrir outro compartimento da nossa caixa. Um compartimento com estruturas otimizadas não pela ordem, mas pela velocidade de encontrar uma informação. O dicionário é uma estrutura incrivelmente eficiente. Em vez de usar um número, um índice, a gente usa uma chave única para acessar um valor. É como numa agenda de contatos. O nome é a chave para o número de telefone. A busca é praticamente instantânea, não importa o tamanho do dicionário. A gente cria dicionários usando chaves. Nesse exemplo, as palavras ID, nome e cargo são as chaves. Isso deixa o código muito mais legível, porque a gente acessa o dado por um nome que faz sentido, e não por um número aleatório. E o ponto principal é esse: o acesso pela chave é absurdamente rápido. Por baixo dos panos, o Python usa uma técnica chamada hashing, que basicamente calcula onde o dado está guardado a partir da chave. É por isso que o tamanho do dicionário quase não afeta a velocidade da busca. É muito otimizado. Para fechar nossa caixa de ferramentas, temos o conjunto, ou set. A característica principal dele é bem simples e direta. Ele só guarda itens únicos.
Ele simplesmente não aceita elementos duplicados. Isso torna perfeito para limpar dados. Olha só que exemplo prático. Se a gente pegar uma lista com e-mails repetidos e transformar ela num conjunto, as duplicatas, somem automaticamente. O resultado é uma coleção limpinha, só com valores únicos. Agora que a gente já conhece as 4 ferramentas principais, o segredo de um código eficiente é saber quando usar cada uma delas. É escolher a ferramenta certa para a tarefa certa. Vamos resumir tudo com essa tabela. Pensa assim, precisa de uma sequência de dados que vai mudar o tempo todo? Uma lista de tarefas, por exemplo? Vai de lista, que é ordenada e imutável. A sequência precisa ser constante à prova de alterações, como coordenadas. Aí a tupla é a escolha certa, por ser imutável. Agora, se o negócio é buscar dados muito rápido usando um identificador, como achar um usuário pelo ID, o dicionário é imbatível. E por fim, para garantir que só existam itens únicos e remover duplicatas, o conjunto é a ferramenta perfeita para isso. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Desde a playlist de música, que muito provavelmente é uma lista, até um perfil em uma rede social, que com certeza é um dicionário, essas 4 estruturas estão ali, silenciosamente, organizando o nosso mundo digital. A questão que fica é, ao pensar nos aplicativos que usamos todos os dias, qual dessas estruturas parece ser a mais fundamental, a mais presente em tudo? Fica aí a reflexão.